Se a gente fosse definir ceticismo de uma forma mais geral, é basicamente a posição de que nós estamos limitados para conhecer a verdade pura das coisas. O máximo que a gente pode fazer é formar opiniões e tentar justificá-las. Aqui a gente entraria num debate sobre o que é verdade, mas a gente não vai fazer isso, não é o tópico do vídeo. Se você tiver interesse sobre esse tema, deixa o comentário aqui embaixo, mais para frente a gente faz um vídeo. Então, ceticismo e dúvida são duas coisas que estão conectadas. Um outro termo que se conecta ao ceticismo é o agnosticismo. A gente já tem um vídeo, inclusive, aqui sobre esse tema, você pode dar uma olhadinha lá depois. Só para a gente não passar batido, eu trouxe para a gente, anotei aqui, algumas correntes de pensamento e alguns filósofos que são considerados céticos. Lá na Grécia Antiga a gente tem os sofistas, que eram grupos de pensadores, né, na qual o filósofo Platão, super conhecido, dizia o seguinte: os sofistas rejeitavam a verdade e relativizavam a realidade, resumindo o universo a partir somente de seus aspectos fenomenais, ou seja, cada pessoa vai perceber os fenômenos em torno de si e vai descrevê-los. A gente vai ter também o Pirro de Elis, né? Que viveu ali entre 360 e 270, antes da Era Comum. Ele foi um filósofo grego nascido na cidade de Elis, considerado o primeiro filósofo cético e fundador da escola que veio a ser conhecida como pirronismo. Ele também estava nessa linha de que a gente tinha que duvidar de tudo, né? Duvidar, uma dúvida constante. A gente vai ter também o Michel de Montaigne, que viveu ali entre 1533 e 1592. No Renascimento, esse filósofo francês assumiu posições céticas ao se opor ao pensamento medieval, ou seja, ele duvidava do que estava correndo ali de senso comum, ou mesmo nos debates entre os intelectuais da sua época. Por fim, o último que eu separei para a gente trazer aqui esses exemplos foi David Hume. Para ele, o conhecimento estava ligado às nossas impressões e às nossas experiências. Ele dizia que a gente se acostuma com as coisas e que, na verdade, nós não acessamos a realidade por completo. Por isso, ele defendia que não existiam verdades absolutas sobre o mundo. Então, para a gente resumir, eu anotei aqui também, né? Se a gente fosse resumir, o ceticismo é a atitude filosófica que duvida da capacidade da razão humana para conhecer a realidade exterior ao ser humano. A gente não vai entrar a fundo no ceticismo porque eu quero falar sobre ceticismo e religião. Mas se você tiver interesse num vídeo mais aprofundado sobre o ceticismo, deixa aqui no comentário que, se tiver bastante pedido, a gente vai fazer também. Com esse pouquinho que a gente já falou de ceticismo, você está se identificando como? Você se acha mais ou menos cético? Porque isso é importante, tá? O ceticismo não é uma posição fixa. Como eu disse, tem várias linhas de ceticismo. Você pode ser mais ou menos cético. Mas, no geral, para a gente ser cético, eu acho que a gente precisa de coragem, né? Se você quiser entrar num caminho cético, eu já te parabenizo, porque realmente é difícil a gente duvidar, a gente questionar as nossas crenças. É muito difícil a gente quebrar a visão de mundo que a gente recebeu desde as nossas primeiras lembranças. A gente é ensinado muitas vezes, o nosso mundo tem uma tradição de que as coisas são como são, tá tudo encaixadinho, tudo fechadinho. No nosso mundo de hoje existe uma cultura que advém também das religiões, de que existem verdades eternas que não podem ser questionadas. Então, para a gente começar a quebrar e criar um raciocínio crítico, para a gente construir uma consciência mais ampla sobre a realidade, né, na discussão com os outros, tentando aprender com os outros, a gente precisa de coragem para questionar as nossas crenças. No entanto, eu preciso alertar também, o ceticismo ele pode ser perigoso, né? Se a gente puxar, a gente fala assim, se a gente esticar muito, puxar muito a corda do ceticismo, e a gente caminhar para um ceticismo radical, a gente pode chegar num estado da nossa vida onde a gente vai duvidar de tudo e, sem perceber, a gente pode começar a negar coisas que são importantes. A gente também necessita, para conseguir viver bem, confiar em conhecimentos construídos, né? A nossa sociedade, a humanidade, ela constrói conhecimentos que melhoram as nossas vidas. Então a gente precisa chegar num meio termo aqui e, aos poucos, a gente vai construindo isso para você entender melhor. Vamos falar agora então de ceticismo religioso. E aqui tem uma questão muito importante. Quando a gente fala de ceticismo religioso, a gente está falando de um ceticismo local, ou seja, localizado. A gente está falando de um ceticismo sobre uma coisa específica, no caso aqui sobre religião, sobre a fé religiosa, sobre os dogmas religiosos.
Então a gente tem que separar. Você pode ter uma postura cética sobre algumas coisas e sobre outras coisas você pode ser menos cético. Então tem essa diferença importante. Eles têm um ceticismo geral. Eu posso ter um comportamento cético geral, uma postura cética geral, a mania de duvidar de tudo, né, de ficar questionando tudo, ou eu posso ir adquirindo na minha vida, né, conforme eu vou refletindo, ceticismos mais localizados sobre política, sobre nossos relacionamentos, a gente pode duvidar da palavra das pessoas e também sobre religião. E aí, para a gente falar de ceticismo religioso, a gente precisa entender também um outro conceito, que é o conceito de autoevidência. Existem coisas, né, afirmações que a gente faz que elas são autoevidentes. Por exemplo, o sol está brilhando, essa maçã é uma fruta, 2 mais 2 é igual a 4, diferente de algumas afirmações que não são autoevidentes. Por exemplo, a afirmação de que o universo está em expansão. Isso está claro para a gente consegue, olhando assim à nossa volta, dizer que o universo está em expansão? Ou, por exemplo, o fulano está calado porque ele está triste. Isso não é autoevidente, às vezes ele só é tímido. Outros 2 exemplos que não são autoevidentes, mas que demorou séculos para a gente constatar isso, criar teorias sobre isso. Primeiro, de que a Terra é redonda. E segundo, de que a Terra gira em torno do Sol. A grande maioria das defesas que as religiões fazem não são autoevidentes. A crença religiosa, ela facilita a nossa vida em vários âmbitos. Facilita no sentido de que ela simplifica as respostas, né? Ela nos fornece consolo, ela nos fornece coesão social, né? Porque são processos culturais muito complexos. As pessoas já nascem em berços familiares religiosos, aprendem dessa forma. Então você já se conecta à sua comunidade, porque todo mundo meio que já acredita naquilo. Só que as religiões dependem, eu anotei aqui, de fé. Elas variam de cultura para cultura, ou seja, não existe uma religião universal do mundo. Elas vão depender de escritura e tradição, ou seja, de autoridade. A gente vai ter que crer na autoridade de quem escreveu e na autoridade de quem está passando a tradição. Dependem dessas rígidas hierarquias dentro das instituições, dependem de dogmas inquestionáveis. Muitas crenças religiosas são baseadas em culpa e medo, como, por exemplo, medo do pecado, do castigo, do inferno. Depende da gente acreditar em seres espirituais, em mundos paralelos e também em milagres. Ceticismo religioso é uma dúvida localizada nas questões das religiões. É uma postura de questionar os conteúdos apresentados pelas religiões. Se você quer saber se você está no momento se posicionando em direção ao ceticismo religioso, reflita se você normalmente se questiona sobre as crenças da sua religião, ou se talvez você já nem tem mais religião, mas se você também se questiona as crenças que você tem sobre como o mundo é e o que é a vida, por que nós estamos aqui. Mas se você for religioso, vá com calma, porque não é fácil fazer esses questionamentos. Nossas crenças religiosas, elas são voltadas na nossa história, nas nossas relações com a nossa família, com pessoas que a gente quer bem, que nos quer bem. Tem muita emoção, muito sentimento envolvido e também muito medo, né? Medo às vezes de cometer algum erro, né? De receber algum tipo de castigo por causa disso. Então, vá com calma, respeite o seu processo, mas analise se você tem feito reflexões críticas sobre os conteúdos da sua fé. E aí eu queria trazer uma reflexão importante, né, para a gente fechar isso tudo, que é sobre teoria e prática, né? O conhecimento, a reflexão, o debate, o estudo, tudo isso é muito importante, mas tudo isso faz sentido porque a gente está sempre com objetivos, a gente sempre está visando ações práticas na nossa vida, né? Então, mais importante, eu acho, do que a gente ficar preso numa lógica contínua de crítica e reflexão, né? A gente precisa fazer isso mediado nos porquês. Por que a gente está questionando isso? O que essas minhas crenças que eu estou acreditando, o que isso me leva a fazer, né? De que forma isso impacta a minha vida, de que forma as minhas crenças impactam a maneira como eu ajo no mundo, com a natureza, com as pessoas, como eu organizo a minha vida a partir das crenças, né? Então, a prática, ela é muito importante. E aí um filósofo que eu gosto bastante é o Karl Marx, né? Porque ele, num certo ponto da filosofia dele, ele abandonou essas discussões, né? Que
que são muito conceituais, ficar discutindo os conceitos atrás de uma verdade eterna sobre as coisas. Ele entendeu o limite disso, né? Não que não seja importante fazer isso, mas ele focou na construção de um mundo melhor, na superação dos problemas reais e concretos, né, que as pessoas enfrentam, né? Então, nas relações sociais, que diz respeito à prática da vida das pessoas no trabalho, em como as pessoas são exploradas, né? Para o Marx, a religião, as crenças religiosas e a gente ficar vagando nessas ideias religiosas muitas vezes nos impede de ver a realidade prática que está acontecendo na nossa frente. As nossas crenças religiosas, então, muitas vezes dificultam da gente ter um posicionamento cético sobre as afirmações que estão vindo de estruturas de poder sobre nós. Seria assunto para outro vídeo, é claro, mas eu estou falando isso porque a minha postura cética sobre a religião me fez refletir sobre as ações práticas da minha vida no mundo e as ações práticas que acontecem no mundo que afetam a minha vida. Dá para ser cético e religioso ao mesmo tempo? Eu acho que dá, mas isso não quer dizer que você está conciliando o ceticismo com a fé religiosa, tá? Entra naquela questão da localidade, né? O pastor Rodrigo Silva escreveu o livro, né, O Ceticismo da Fé, defendendo que o ceticismo dele, a dúvida constante dele, o levou à fé. E ele tentou justificar aqui, do qual eu discordo, mas a gente não vai entrar nisso aqui. Só que eu acho que você pode ser cético em várias questões, inclusive você ter uma atitude cética sobre as questões da sua religião, e depois de ter feito uma análise, você concluir que, embora não dá para dizer que os conteúdos da sua religião são verdades absolutas, você crê naquilo, você acaba, nas suas conclusões, no seu processo, eu não vou dizer escolher, porque eu acho que a gente não escolhe no que a gente acredita, acho que é um processo mais complexo, mas você continua acreditando naquilo, e aí você vai criar uma justificativa do porquê você ainda acredita naquilo. Você deixará de ser cético sobre a religião, você vai assumir uma crença naquilo ali, mas você pode, por exemplo, ainda ser um cientista. Existem muitos cientistas que têm religião, que mantêm sua fé, né? E nesse sentido, você se separa. Então, você é cético, de repente, lá no seu objeto de estudo, de pesquisa, como cientista, ou você é cético sobre outras questões, mas sobre a religião, por inúmeros motivos, você mantém uma fé, uma crença e vive ali da forma que você achar melhor. Então o importante é a honestidade e você não ser um fundamentalista, né? Você não ser uma pessoa que tem uma religião e que quer impor essa religião como verdade absoluta para as outras pessoas. Mas reforçando, para mim, o mais importante de tudo, independente se você acredita ou não acredita, no que você acredita ou não acredita, são as ações práticas, né? É a gente conseguir olhar para o que as nossas ações fazem no mundo. Essa, para mim, é a discussão mais importante, né? Se você acredita numa coisa que eu não acredito, mas você tem atitudes que eu entendo e vejo que são boas, são mais desejáveis para o mundo, né? Para as relações humanas, para a nossa relação com a própria natureza, com o nosso ambiente, então tá tudo ok. Eu não vejo problema em você acreditar em coisas diferentes de mim. E é isso aí, diz aqui embaixo qual que é a sua posição em relação a tudo isso. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Valeu? Eu vejo você no próximo vídeo aqui no Pantarrei.